Olá, boa tarde. Eu sou o André e eu decidi fazer a minha PS em Python pelo desafio e para poder reproduzir os resultados. Eu defini a risk-free rate como 8,6%, porque era o valor do tesouro para 2026, fixado em 2026. Aqui eu crio um data frame para cada uma das tabelas das carteiras que eu recolhi da base de dados. Aqui eu tiro um bug que tinha dado na carteira 8. Aí mais para frente eu utilizo esses dados para conseguir o número de linhas e colunas de cada uma das carteiras, que acabaram sendo iguais, mas enfim, caso fossem diferentes não teria problema. O retorno esperado, eu crio um vetor para inserir os retornos esperados e os desvios padrões de cada uma dos valores. Aqui eu calculo a média e os desvios padrões de cada um dos vetores, de cada uma das colunas. Aí depois eu calculo a correlação. Eu crio um vetor para colocar a correlação, outro para colocar a matriz de covariância. Aí a partir dos dois fores eu consigo ir construindo as matrizes, de matriz 1 para correlação, enfim. Depois eu crio um vetor variação, que é para inserir as variações, para não precisar ficar elevando ao quadrado cada um dos padrões. Depois eu crio 25 mil vetores para DPs, retornos e Sharps, porque eu utilizei um método de modelagem e simulação de várias carteiras com vários números para poder, a partir disso, chegar mais próximo possível do valor do melhor Sharp da carteira de melhor Sharp. Aí aqui ele vai rodar os 25 mil valores, aqui ele vai inserir pesos de menos 10 a 25 para cada um dos pesos da carteira. Depois ele vai dividir esses pesos pela soma dos pesos para que no final cada um dos pesos, a soma de todos os pesos equivale a 1, ou seja, 100%. Aí aqui eu utilizo o cálculo eu utilizo a fórmula do cálculo da variância da carteira para poder achar o desvio padrão, achar o retorno. Então a parte 1 é parte da fórmula, a parte 2 é outra parte da fórmula. E com isso dá para calcular os desvios padrões, os retornos do portfólio e os Sharps do portfólio, 25 mil para cada um deles. E depois, nesse código aqui, eu consigo criar um if que caso o Sharp, que ele vai ler todos os Sharps, e caso ele identifique um Sharp maior do que o anterior, ele vai colocar o Sharp, ele vai preencher o WP com os pesos de cada um dos ativos, DPF com o desvio padrão do portfólio e o retorno F enfim, o retorno final vai ser o retorno do portfólio que está sendo analisado naquele momento. Com isso, depois eu criei vários prints para imprimir todos os resultados do negócio. E aqui tem um plot scatter para poder criar um gráfico de distribuição com uma linha para fazer a LAC, mas infelizmente deu um problema no gráfico. A partir disso tem o retorno esperado de cada uma das ações, desvio padrão. Então aqui tem vários desvios padrões. Tem o maior Sharp da primeira carteira, deu 0,17. Aqui o outro Sharp de outra carteira deu 0,37. Esse aqui deu 0,24. Esse aqui deu 0,36. 0,04. 0,18 e 0,17. Com isso a gente pode perceber que a carteira de 0,37 foi a que teve o maior Sharp. Ela é composta por ações da Ambev, da Apple e dessas outras ações, de alguns fundos, do IPCA. Tem até um hedge de em Gold, que enfim, tem uma correlação negativa com a bolsa, então serve para se proteger.
e seria essa carteira que eu investiria com cada um desses pesos. Agora, com relação aos perfis de risco, o investidor ao risco teria um retorno esperado de 67,37, desvio padrão de 2. O neutro ao risco teriam esses e o amante ao risco teriam esses. E eu escolhi essa composição de renda fixa e de peso de portfólio porque é essa que o fundo de investimento Warren costuma utilizar com seus clientes. Muito obrigado.